Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo Cartas da Igreja. Mas este livro de Gálatas, estamos a chegar ao fim de capítulo 3, mas realmente Paulo apresentou como este último parte de capítulo 3 este propósito da lei, que mencionamos isto, mas levará, manifestar o nosso pecado. Mas por que é que Deus deu-nos a lei? Para mostrar-nos o nosso pecado. Porque quando a pessoa vê e reconhece o teu próprio pecado, então ele está pronto para procurar o Salvador, maneira para resolver este problema. Então, é a razão Deus deu-nos a lei realmente como professor, ensinando-nos sobre os nossos pecados, para no fim dar-nos possibilidade de achar Cristo. E o fim deste capítulo 3, os últimos 4 versículos, muito rico, para mostrar a maneira da nossa salvação. E vou dizer isto, como mencionei no nosso último ensinamento, mas há muitas heresias destes 4 versículos também. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vou continuar com o versículo 29, último versículo do capítulo, mas vamos ler os últimos 4 versículos, 26 a 29, simplesmente para dar contexto. Gálatas capítulo 3, versículo 26 diz: Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto, em Cristo, 28, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Então, mas, de um respeito, somos herdeiros, mas é herança futura. E vamos entrar para falar mais sobre isto, especialmente entrando no capítulo 4, mas está a dizer herdeiros conforme a promessa. Vou dizer isto: eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Grande benção, privilégio de ser cristão. Falamos um pouco sobre a herança. Eu mencionei, mas é reinar com Cristo durante o reino milenar, mas também do outro aspecto a herança celestial, ou vou dizer espiritual no futuro. Mas do outro aspecto, com aquele tribunal de Cristo, vou receber também galardão de coroa. Galardão é mencionado em dois aspectos, mas este galardão de coroas, lá tribunal de Cristo, também galardão de reinar com Cristo. Mas vou dizer isto: galardão de ter a vida eterna. O que pode querer mais do que isto? Ele salvou-nos do inferno, dando-nos escape. Grande privilégio de ser cristão. Então, o homem que recebe Cristo tem herança que veio por exaltado da promessa dada a Abraão pela fé. Vamos ler Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, quero ler versículo 11 a 13, a Bíblia diz: Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Mas eles, judeus, são chamados circuncisão, mas circuncisão verdadeiro é aqueles que confiam em Cristo. Versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós,
que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Está a ver? Então, mas em Cristo eu tenho esta herança, eu sou herdeiro desta promessa, mas a promessa primeiro que ele deu era o Espírito Santo. Então, falamos sobre destas coisas, mas vamos considerar 5 heresias destes últimos 4 versículos, vou dizer, pode ser 5 versículos, 25 até 29. Vamos voltar a Gálatas capítulo 3. Então, primeiramente, sem restrições, mas por dizer eu sou filho de Deus pela fé em Cristo, está a dizer que eu não sou abaixo da lei, que é a verdade. Mas o que mandamento eu tenho? O mandamento de amar Cristo. Mas vamos ler primeiro João capítulo 3. Primeiro João capítulo 3. Eu não sou abaixo destes 10 mandamentos. Primeiro João capítulo 3, versículo 23. E o seu mandamento é este: que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, salvação, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Amando outros. Ter fé em Cristo, amar outros. É o mandamento dele para mim. Eu não sou abaixo de um grupo de regras. Então, a pessoa quer entrar, a heresia é este. A pessoa quer entrar dizendo, mas está a dizer, tu não és abaixo da lei, então pode viver em qualquer maneira sem restrição, sem regra. Mas isso é a minha regra. Eu já li 1 João capítulo 3, 23. E vou dizer isto. É regra de responsabilidade. Não uma lista. Não, dizendo mais, estou a confiar em ti, quero te agradar-me com a tua vida. Então, desta maneira, este mandamento é mais duro do que aquelas regras que achamos abaixo da lei mosaica. Eu tenho liberdade em Cristo. Não sou abaixo de uma lei, mas simplesmente quero te entender. Este tem responsabilidade. Eu não posso viver de qualquer maneira. Esta restrição é restrição de amor, motivo de amor para Cristo. Que é mais? Ele morreu por mim. Outra heresia. Mas vamos voltar a Gálatas capítulo 3, versículo 26, vou ler novamente. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Mas muitos querem parar depois de ler, porque todos sois filhos de Deus, não acabando o versículo. Então eles querem dizer, sim, todos nós filhos de Deus. Mas não é o que diz este versículo. Todos nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo. Sem aquela última parte, uma pessoa pode pensar, todos nós somos filhos de Deus. Então, deve ler todo o versículo. É pela fé em Jesus Cristo. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, vou ler versículo 22. A Bíblia diz, porque assim como todos morem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Duas famílias. Eu nasci neste mundo com um pai físico como Adão, na família dele, mas o diabo como meu pai espiritual. Mas quando eu confio em Cristo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte e Adão para a vida e a família de Cristo. Com Deus Pai, como meu Pai espiritual. Está a ver? Desta maneira eu sou filho de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Mas todos nós não somos filhos de Deus. Eu fui criado, nasci, filho de Adão. Filho do diabo. Está a ver? Então, Atos capítulo 17 também, vamos ler. Atos capítulo 17, simplesmente quero mostrar-te contexto
deste versículo porque algumas pessoas vão tentar usar este versículo para provar que todas as pessoas são filhos de Deus. Mas não use exatamente esta palavra filhos. Vamos ler. Atos capítulo 17, versículo 29 diz: sendo nós, Paulo está a falar sobre aqueles de Atenas. Eles criaram altares de muitos deuses falsos. Muito supersticiosos, pensando, sim, Deus da família, pode ser Deus do país, pode ser Deus de dinheiro, de negócio. Então, no fim, eles pensavam, é possível, esquecemos um Deus. Então, vamos também criar outro altar a este Deus desconhecido. Supersticiosos. Mas Paulo, por chegar lá, ele viu aquele altar ao Deus desconhecido, ele disse, mas eu conheço este Deus. Ele começou a pregar Jesus, o único Deus verdadeiro. E Paulo queria mostrar, e nessa confiar em Cristo, também nenhum outro Deus é necessário. Estes deuses falsos. Está a ver? Atos capítulo 17, versículo 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício de imaginação, dos homens. Então, mas este Deus é diferente. Ele é nosso Criador. Mas de uma maneira, todos nós somos geração de Deus, de um sentido de Ele sendo Criador. É o contexto deste versículo. Simplesmente estou a tentar mostrar isto a ti. Mas isto tem outra ideia, Atos capítulo 17, outra ideia de ter Criador comum. Todos os homens têm Criador comum. É verdade isto. Mas todos nós não somos filhos de Deus. Então, sem restrição ou regra para o crente, a pessoa vai dizer, mas eu tenho regra de amor. Também outros vão dizer, mas todos nós somos filhos de Deus? Não. Somente aqueles que confiam em Cristo para a salvação. Outro ensinamento desta passagem. Vamos voltar a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, vou ler versículo 27. A Bíblia diz, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então outros vão entrar dizendo, Marco, está a ver? Mas a pessoa é salvo com batismo. Mas eles não estão a entender batismo em Cristo, não em água. O que entra dizendo, muitos dizendo mais, quando a pessoa é batizada com água, então é assunto espiritual que acontece naquele mesmo momento. Ele consegue contato com Cristo. Mas cuidado com isto. Simplesmente é este ensinamento falso de regeneração pelo batismo. Que é ensinado pela Igreja Católica, mas outra igreja que tem regra como católica de batismo, regra de batismo como católica, mas não é católica, batizam adultos, é a Igreja de Cristo. Mas não é possível dizer uma pessoa fez contato com Deus espiritual com água física. Este versículo diz batizado em Cristo, mas vamos ler 1 Coríntios capítulo 12. Já estudamos isto, simplesmente vou confirmar isto contigo. Versículo 13 diz, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, não em água, formando um corpo. E já limos Gálatas capítulo 3, não há macho nem fêmea, aqui, mas quer ser judeu, quer grego, quer servo, quer livre, mas perdemos a nossa distinção física. Já mencionei isto várias vezes. Mas eu entrei este corpo espiritual de Cristo por ser batizado em Cristo em um Espírito. Está a ver? Formando um corpo. Isso não é igreja local, não é água. Romanos capítulo 6 também, já estudamos isto um pouco. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, a Bíblia diz, ou não sabeis
que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Mas fomos batizados em Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não água. Simplesmente quero te entender. Água é símbolo disto. É a representação da morte, sepultamento e ressurreição do crente. Para andar em novidade de vida. Sim. Mas este capítulo 6 não está a falar sobre batismo em água. É em Cristo. Em Cristo. Então, mas eu escrevi isto quando está a estudar a Bíblia, guarda o contexto da passagem. Não poderei vindicar batismo com água quando o versículo não diz água. E vou dizer isto. Achamos água em Joel capítulo 3, mas não achamos batismo ligado com este novo nascimento. Há batismo espiritual que acontece com o novo nascimento, mas não é batismo com água. Quando Jesus falou sobre nascendo, mas de água e do Espírito, ele estava a fazer contraste. Diferença entre batismo ou nascimento físico e nascimento espiritual. Mas Marco, por que Jesus fez isto? Porque Nicodemos não entendeu. Nicodemos perguntou, mas como é possível me entrar ventre da minha mãe e nascer novamente? Ele não entendeu. Então Jesus disse, mas carne espiritual. Nicodemos, este vento sopra onde quer, mas é nessa entender a maneira deste nascimento espiritual. O que é a semente? Mas não semente corruptível, semente incorruptível. Este corpo de carne e sangue vai apodrecer depois da morte. Mas não carne e osso como Jesus depois da ressurreição. Vamos ler 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, sendo de novo gerado. Mas com tanque de água, Marco? Cuidado. Sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. Pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Pedro não mencionou nada sobre água, também batismo. Mas batismo como espiritual acontece com isto. Mas é assunto espiritual. Quem recebe a palavra, ouve a palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Está a ver? Nascimento espiritual. Mas não pode reivindicar batismo com água quando o versículo não diz água. Não pode ser água. Não fomos colocados em Cristo pelo batismo com água. Efésios, capítulo 4, versículo 5 diz, há um só batismo. Mas lembra-te, Israel, por passar aquele mar vermelho, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2, eles passaram aquele mar vermelho, é chamado batismo, quando eles saíram do Egito. Mas, também, João Batista, ele batizou com água. Mas isso não foi identificação com Cristo. Isso foi antes da morte de Cristo na cruz. É diferente do batismo de um crente. Também, quando João estava aqui, mas ele pregou sobre este batismo com fogo, também com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é a nossa salvação. Não é falar em língua outra coisa. Também cheio do Espírito é outra coisa que acontece quando a pessoa crente é vazio e é necessário ser cheio. E ele submeter-se ao Espírito Santo, a Deus, segundo a palavra, andando segundo o Espírito Santo. É outra coisa. Mas batismo do Espírito Santo acontece como salvação. É outra coisa. Também este batismo de fogo, julgamento de Jesus como a segunda vinda. Mergulhar. Ou outro quer cantar, oh meu Deus, dá-me este fogo! Não é canção muito fraca.
Deus não quer te receber este fogo de julgamento. Ele quer te ser salvo e ser cheio do Espírito Santo. Eles tiveram línguas como fogo, Atos capítulo 2. Também Jeremias, quando ele negou pregar, mas a palavra estava no coração dele como fogo. Eu entendo isto. De uma maneira, o Espírito Santo é como fogo, mas não este batismo com fogo. Cuidado. Cristo, quando ele morreu na cruz, aquele sofrimento, ele chamou aquele sofrimento batismo. Então há vários batismos. Mas Efésios capítulo 4 diz um só batismo. Mas Marco, a Bíblia tem contradições? Não. Há um só batismo necessário para a salvação. Está a ver? Batismo no Espírito Santo, do Espírito Santo, vou dizer desta maneira. Mas é como sendo batizado em água, mas batizado no Espírito. É salvação. É necessário, do respeito, sem este batismo, eu vou ao inferno. Está a ver? Então, mas, uma pessoa vai ensinar falsamente, mas cristão não tem restrição. Mas também ele vai dizer, todos nós somos filhos de Deus. Também outros vão dizer, mas regeneração por ser batizado com água. Estes três são falsos. Mas não somente isto. Outro ensinamento falso. Deus não faz distinções físicas. Mas a Bíblia diz, não há diferença em Cristo. Então, todos de nós somos um em Cristo, mas há distinções físicas que ficam. Se não houve distinções físicas, então, mas a pessoa pode não reconhecer esta diferença entre mulher e homem. É o assunto mais óbvio. Mas homens casam com mulheres porque elas são diferentes. Também elas podem criar família, mas ter grande alegria sendo casado em Cristo. É possível. Deus quer isto de nós. Mas Ele quer nos ter alegria em Cristo. Paulo disse, é melhor não casar, mas se é solteiro, mas ele não negou o casamento. Vou dizer desta maneira. Quero explicar claramente este assunto, mas não estou a negar-te também de casar. Eu quero te ter alegria desta vida. Deus deu-nos esta possibilidade também. Eu já casei, Sim, mas outros querem ensinar mais. Em Cristo não há distinção física, mas há distinções físicas. Também outro heresia, mas por mim ser crente, eu ganhei possibilidade e oportunidade de participar nestas promessas dadas a Israel. Mas como eu já mencionei várias vezes, Jesus é da tribo de Judá. Eu vou casar com Cristo, mas sendo parte da igreja como mulher gêntia. Então, esta mulher gêntia, mas por me casar com Cristo, eu vou tornar-me uma parte da tribo de Israel, de Judá. É o tribo que pertence ao crente. Está a ver, Isso não é complicado. Então, eu não sou de Benjamim, eu não sou de Efraim. Pertence a mim, Judá. Mas o que acontece? Outros querem dizer, mas Deus já passou estas promessas dadas a Israel para a igreja. E eles querem dizer estas promessas físicas futuras vão pertencer somente à igreja. Dizendo, mas Israel foi reposto da igreja. Então, mas isso não é o que está a dizer estes ensinamentos. Deus vai guardar aquela promessa a Israel depois da saída da igreja, depois da igreja ser completada. Então, simplesmente quero te entender estes 5 heresias que são achados nesta última passagem. Vamos continuar com Gálatas capítulo 4.
Gálatas capítulo 4, quero ler versículo 1 a 7 para começar, mas lembra-te o contexto, Paulo está a falar sobre a lei, o propósito da lei, também o fato que a lei não pode salvar. Fé em Cristo. Mas confiando na promessa, primeira dada a Abraão, mas a principal que é enviar este Espírito Santo, fé em Cristo, eu sou salvo completamente. A justiça de Cristo, obra perfeita dele. Mas vou ler versículo 1 a 7, Gálatas capítulo 4, a Bíblia diz: Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores, regras sobre como a lei, até ao tempo determinado pelo Pai. 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, mas esta passagem, Paulo está a apresentar três pessoas. Ele está a apresentar filho, que é herdeiro, mas ele apresenta menino, que pertence à família, mas não chegando à idade, ainda não recebe esta herança dele, que pertence a ele. Então, o terceiro é servo. Mas Paulo disse, menino é como servo antes de alcançar idade para receber herança. Mas este servo, ele é como pessoa abaixo, vou dizer da lei, vou dizer de regras. E vamos examinar isto um pouco. Gálatas capítulo 4 e versículo 1, a Bíblia diz: Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, é nada difere do servo. Mas achamos menino e servo. Menino é como uma pessoa que vai herdar promessas, porque ele ainda não alcançou idade para receber herança. Mas também, exemplo disto pode ser como Isaac. Mas lembra-te, antes de ter Isaac, Abraão foi muito preocupado com as possessões dele. Vamos ler Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, e vou ler versículo 1 a 3, a Bíblia diz: Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar, pois anda sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Então, para ser herdeiro, Abraão queria ter filho. Mas isto aconteceu com Isaac. Também este Eliezer, que guardou possessões de Abraão, mas ele não foi herdeiro. Isso aconteceu com Isaac. Então, mas este versículo 1, mas todo o tempo que o herdeiro é menino, é nada difere de servo. Então ele está a dizer, mas este menino é como o servo antes de alcançar idade. Então, mas servo é como Eliezer, que foi responsável, mas não herdeiro. Cristo,
na primeira vinda, veio como servo. Vamos ler Isaías 42. Abaixo da lei. Servo abaixo da lei. É a ideia que Paulo vai apresentar nesta passagem. Isaías 42, versículo 1 diz: Eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele e trará justiça aos gentios. Mas ele é chamado servo. Servo. Mas não somente isto. Apesar de Deus ser manifestado em carne, Jesus aprendeu obediência. Achamos isto quando estudamos Hebreus capítulo 5, versículo 8. Ele aprendeu obediência por sofrimento dele. Mas ele estava debaixo da lei, mas cumpriu a lei. Mas os discípulos, no dia de Cristo, antes da morte dele, também foram chamados servos. Vamos ler João capítulo 15. João capítulo 15, vou ler versículo 15. A Bíblia diz: Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Peço desculpa, mas simplesmente foram servos, mas como a morte de Cristo na cruz. E o contexto, esta noite antes da morte dele, em que ele está a falar com discípulos, ele está a dizer: mas não há mais servos, não são abaixo da lei mais. Está a ver? E vamos examinar este assunto de ser abaixo da lei. Mas a Bíblia diz: antes de receber esta herança, antes desta decisão ser tomada, este menino é como escravo, como servo, desculpa, como servo. Mas vamos considerar os judeus da tribulação também, é pouco interessante. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, quero ler versículo 50. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. Servo, este contexto é a pessoa que está a viver durante este período de tribulação. Lembra-te, a lei judaica vai ser em vigor novamente antes da segunda vinda de Cristo. Mas a igreja vai ser arrebatada. Mas vamos ler Mateus 25 também, versículo 30. A Bíblia diz: Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas este servo infiel, segundo esta palavra do reino dos céus, palavra dos talentos, dinheiro judaico. Mas isso não aconteceu com Minas, que pertence à igreja e também o reino de Deus. Então, simplesmente quero te entender este servo como Cristo, como estes discípulos antes da morte de Cristo, também como aqueles da tribulação. Servo é pessoa abaixo da lei, abaixo da lei. Como cristão também, mas antes da salvação, e vamos entrar para falar um pouco sobre isto, mas éramos servos antes da nossa salvação, debaixo do controle e da influência do mundo, sendo servos do pecado. Então, mas vamos continuar. Gálatas capítulo 4, versículo 2, vou mostrar mais deste assunto. Vou ler versículo 1 novamente também. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, é nada diferente do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Tempo determinado, quando ele vai dar esta herança ao filho. É pouco interessante. Ainda não recebe esta herança. Já tenho vida eterna, mas eu já sou filho de Deus. Desta maneira, já é determinado a minha herança. Está a ver? Então, mas este menino, este servo, desculpa,
menino como servo, mas o servo é debaixo de tutores e curadores. Como esta lei mosaica, que foi, como achamos, Gálatas capítulo 3, 24, o nosso aio, o professor, para conduzir-nos a Cristo, mas tutores e curadores são regras da lei. Regras da lei. Então, regras da lei judaica antes da primeira vinda de Cristo. Mas até o tempo determinado pelo Pai, que é a cruz. Mas a pessoa que confia em Cristo depois torna-se filho de Deus. Mas é a plenitude de tempo em versículo 4. Versículo 2 diz, até ao tempo determinado pelo Pai. Versículo 4 diz, mas vindo a plenitude dos tempos. Mas é a primeira vinda de Cristo. Eu escrevi isto, o plenitude de tempos de versículo 4 é a primeira vinda de Cristo, Deus manifestado em carne, para cumprir a lei e para morrer por nós. Antes de ser salvo, o Filho de Deus, mas que não é Filho de Deus, não tem diferença de um servo do mundo, ambos sendo debaixo de pecado. Mas com salvação, o pecador torna-se filho de Deus e herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. Mas versículo 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Rudimentos do mundo. Mas o que são estes rudimentos do mundo? Mas vou mostrar outra passagem que dá-nos um pouco de entendimento. Vamos ler Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Mas, o que é este rudimento do mundo? É qualquer regra. Pode ser a lei judaica, pode ser regra de qualquer religião do mundo. Para ser bom católico, é necessário seguir esta regra. Para ser bom muçulmano, é necessário seguir esta regra. Qualquer outra religião, grupo de regras, rudimentos do mundo. Então, por chegar aqui, Gálatas capítulo 4, versículo 3, assim também nós. Paulo está a falar com os crentes em Gálatas, a Galácia. Assim também nós, quando éramos meninos, como escravo, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Vou dizer isto, antes da minha salvação, de uma forma ou outra, eu estava abaixo de uma maneira de viver, de um grupo de regras. Pode ser sendo parte da igreja ou pode ser a minha própria imaginação, desculpa. Simplesmente quero te entender. É este Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que pertence bom ao homem, mas o fim deles são os caminhos da morte. É qualquer religião que não é Cristo. Todos de nós, antes da nossa salvação, estávamos a confiar numa outra coisa para a nossa salvação. Mas com o entendimento da salvação, vou receber Cristo. Está a ver? Espero que está a ver. É a nossa salvação. Então, mas ambos judeus e gentios. Esta lei, mas Paulo apresenta, mas esta lei, como qualquer rudimento do mundo, vou dizer desta maneira, mas foi dado aos judeus para guiar a pessoa a Cristo. Mas de outra maneira, vamos achar Paulo apresentado a lei de uma perspectiva que toda a criação, todo o mundo é abaixo desta lei, ou vou dizer julgado desta lei. Vamos achar isso, mas vamos continuar. Então, a pessoa sem Cristo é servo do pecado com o fim da morte.
Vamos ler Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, e quero ler versículos 5 a 9. A Bíblia diz: porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que só pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, da escravidão, da servidão, mas tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que servamos em novidade de espírito e não na velhice da letra, aquelas regras. Não. Amor para outros, eu cumpro a lei. Romanos 13, versículo 10, por amar a outros, estou a guardar a lei, ou cumprir a lei, a Bíblia diz. Mas, versículo 7, Romanos capítulo 7, versículo 7, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não disse, não cobiçarás. 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado, e eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então Paulo está a dizer de uma maneira, mas antes desta lei, mas eu podia pecar pensando, mas eu sou bom, mas quando aquela lei chegou, então eu reconhecia a minha culpa. Porque aquela lei mostra-nos o nosso pecado. E também vou dizer isto, é fácil dizer isto com a boca, mas vou dizer isto. Homens, algumas vezes homens sem Cristo, eles vão resistir a este assunto. Mas por me confiar em Cristo, vou ser vergonhado perante os meus amigos, os meus colegas. Vou agir como pessoa salva, mas no meu coração, na profundeza do meu coração, eu tenho dúvida. É necessário resolver este assunto. É necessário. A maneira de Deus operar na vida é diferente com todos, mas vamos ler o exemplo de apóstolo Paulo em Atos capítulo 9. Hein? Atos capítulo 9, vou ler versículo 1 a 5. Mas eu quero te entender uma coisa. Paulo estava no caminho para Damasco com letra em mão para perseguir cristãos, para apanhar cristãos, para voltar a Jerusalém e prezar aqueles cristãos. Mas naquele caminho, penso que Deus estava a lembrar Paulo sobre as regras dos 10 mandamentos. Então, é como pregação. É como prego, pregação. Quando o pastor está a pregar, este prego vai entrar, ficando a pessoa. Ao coração. Mas quando a pessoa não quer aquela pregação, aquele coração vai ficar duro, Acontece. Mas penso que Paulo, antes de ver aquela luz naquele caminho para Damasco, mas por isso ele estava a andar, eu vou atacar aquele crente. Deus estava a tentar alcançar Paulo. Mas aquele Cristo, mas seita falsa. Deus estava a tentar alcançar o coração de Paulo. Atos capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Ele viu a luz, Aconteceu. Versículo 4. Mas nós não vimos a grande luz brilhando como o sol física, mas quando a pessoa reconhece isto na vida, mas
olhos abertos, ele está a ver luz. E nessa tomar decisão, então. E Paulo fez isto. Versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra as aguilhões. Esse aguilhão, mas Jesus estava a picar Paulo. Então, ferir Paulo, do coração espiritual. Mas Paulo, ele estava a resistir isto, mas no final, eu quero te... Quem és? Senhor? Ele disse Senhor. Ele confiou em Jesus como Senhor. Mas simplesmente eu quero te entender a maneira de que ele é. Mostra-nos o pecado, mas muitas vezes a pessoa quer resistir o entendimento disto. É necessário ficar em bom comunicação com o coração para entender mais Deus. O que está a tentar fazer na minha vida? Também o meu Deus. O meu desejo é obedecer a ti, não a qualquer outro homem. Paulo já disse, mas aquele que agrada ao homem não é servo de Deus. Eu quero ter o seu servo. Mas servindo ele não abaixo da lei. Está a ver? Servindo Cristo de amor. Com motivo de amor. Mas vamos ler este Gálatas capítulo 4, versículo 3 novamente. Gálatas capítulo 4, versículo 3 diz: Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, regras. Mas filosofia, outras coisas como isto. Então, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, primeira vinda de Cristo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Sob a lei. Então, plenitude de tempos, mas Deus enviou o seu Filho. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, e quero ler versículo 47. A Bíblia diz: O primeiro homem da terra é terreno, Adão. O segundo homem, Jesus, o Senhor, é do céu. Deus enviou. Então, este versículo, Gálatas capítulo 4, está a dizer: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, mas a versão autorizada diz feito de uma mulher, que penso que combina um pouco melhor com Joel capítulo 1, versículo 14. Mas este Joel capítulo 1, versículo 14 quer dizer: E o verbo, Jesus, antes da vinda dele aqui, se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne. Então, quando pensamos sobre nascimento, pensamos sobre criação. Ele nasceu sim, mas realmente foi feito carne, como diz a versão autorizada. Uma pequena distinção, mas por guardar isto também, nascido sob a lei judaica. Cristo era judeu, da tribo de Judá, mas Jesus Cristo experienciou a vida humana. Mas tentação, Hebreus 4, versículo 15. Sede, Joel capítulo 19, versículo 28. Fome, Mateus 4, versículo 2. Cansado, mas Joel capítulo 4, versículo 6. Morte, mas Filipenses capítulo 2, versículo 8 também, Hebreus capítulo 5, versículo 8. No nosso lugar, Deus em carne morreu, mas não há outro Deus igual. Mas simplesmente, mas o nosso tempo está a fugir. Vou pedir-te para guardar estes pensamentos. Eu quero entrar falando mais sobre esta diferença entre servo e filho. Servo, que não é herdeiro, mas este filho, sim, vai herder
estas promessas, mas estas posições do Pai. Grande privilégio. Deus não paga no fim do mês. Vamos guardar estes assuntos e vamos falar mais sobre este Gálatas, capítulo 4, com a nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.